Queridos irmãos, eu sou a pastora Soraya e eu resolvi fazer esse clipe porque esta madrugada de sábado para domingo o Senhor me arrebatou em espírito e foi uma coisa muito linda, uma coisa muito interessante que eu preciso passar para vocês. Porque nas igrejas nós não temos tempo para fazer isso. O Senhor me mostrava, eu não sei se vocês conhecem ou não conhecem, o Encontro das Águas no Rio Amazonas, que dá-se por nome de Pororoca. O Senhor me mostrava aquela extensão, aquela largura de rio, e um rio escuro e um rio azul. O Encontro das Pororocas, ela é um rio escuro e um rio barrento. Mas esse rio que eu vi, era um rio escuro e um rio azulzinho. Por cima deste rio, na largura que era aquele rio, uma ponte muito estreitinha, que só dava para uma pessoa passar. Esta ponte não tinha corrimão, não tinha estacas. Esta ponte ia de um lado para o outro na extensão do rio. Ela passava por cima do rio, daquele rio escuro, e ia até o outro lado do rio azul. E eu ficava olhando que naquela ponte muitas pessoas estavam caminhando por ali uma a uma. Mas elas saíam de meio a um arbusto, passavam num lugar, tiravam os seus sapatos, colocava o que tinha na mão, porque naquele lugar o varão falava que não podia atravessar com nada na mão. E quando automaticamente a pessoa pisava naquela ponte, as vestes eram mudadas, eram vestes como largas para poder a pessoa caminhar. E por incrível que pareça, meus amados, eram muitas pessoas que eu via. E reconhecia algumas pessoas que eu conhecia. E não era a igreja, era os irmãos missionários, evangelistas, líderes que fazem parte de um ministério, de ministérios da igreja, os que falam que é diáconos, os presbíteros, todos esses que são líderes, passando por aquela ponte, iam atravessando aquela ponte. E do alto meu espírito via que alguns daqueles irmãos caíam naquele rio escuro e a correnteza levava. E quando chegou a minha vez de passar naquela ponte, irmão, eu não queria passar porque eu estava com as minhas pernas, porque minhas pernas doíam muito. Eu estava vindo de uma missão, eu estava vindo de uma viagem que eu tinha feito com o meu esposo. E eu parava e falava, parava no final daquela fila e falava, não posso ir, não posso passar, porque as minhas pernas doem muito. As minhas pernas não vão aguentar. Eu não vou caminhar por esta ponte. E o meu esposo virava para mim e dizia, Soraya, aqui não tem descanso. Tu tem que caminhar, tu tem que levantar. Ou vai ou racha. E eu não posso te ajudar, porque eu não posso passar junto com você e nem te dar a mão. Tu tem que levantar e caminhar. Meus amados, e ele foi. E eu muito devagar me levantei, com as poucas forças que eu tinha. Passei perto daquele varão que estava no pé da ponte, tirei o meu sapato e caminhei muito devagar. E quando eu subi naquela ponte, minhas roupas mudaram. E quando eu olhei a extensão da ponte, eu falei, não vou conseguir. Senhor, não vou conseguir, eu vou cair. E naquele momento veio algo dentro de mim que falava, feche os seus olhos e passe de olhos fechados. Irmãos, fechei os meus olhos, orando, e comecei a orar e fui caminhando sem ver os meus passos, sem
ver os meus passos, e eu caminhava passo a passo, passo a passo. E eu orava ao Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a passar, Senhor, me ajuda. E eu só orava, irmãos, e não queria ver nada, não queria olhar para baixo. E quando eu dei por mim, irmãos, eu já estava do lado do Rio Azul, a ponte que o rio estava passando por debaixo, que era aquele rio clarinho. E ali eu comecei a ouvir um som dos irmãos cantando. Eu comecei a olhar que todos os irmãos que conseguiram atravessar aquela ponte, eles já desciam cantando o louvor que vai ser tocado no final desse clipe. Foi coisa extraordinária, foi coisa tremenda. Eles levantavam a mão, eles glorificavam a Deus porque tinham conseguido passar aquele rio tão extenso. E quando eu desci lá do outro lado cantando, eu virei para um varão que estava me recebendo lá do outro lado e disse: as minhas pernas não doem mais. As minhas pernas não doem mais. E ele falou: claro, deste lado de cá não tem dor, não tem choro, não tem tristeza. E eu comecei a gritar: eu passei, eu consegui passar. E aquelas pessoas que eu conhecia, eu também via lá cantando o mesmo hino. O que eu vim entender com essa revelação, porque o Senhor me deu o discernimento também. Irmãos, esta é a nossa travessia que nós estamos fazendo para chegar ao céu. Esse rio é o mundo. Esse rio escuro é um mundo podre. E o outro lado é o céu. E as pessoas que caíam dentro daquele rio, que se diziam ser missionários, presbíteros, evangelistas, porém tinham ódio, rancor, tristeza, tinham ganância e tinham ambição, caía naquele rio e Deus não deixava passar e a correnteza levava. Mas aqueles que conseguiam passar eram aqueles que estavam santificados, é aqueles que estavam de coração puros. E eu aprendi que eu não posso ter nenhum sentimento contrário dentro do meu coração para atravessar esta ponte. E a segunda coisa que eu aprendi é que eu vou passar, nós temos que passar essa ponte sem a ajuda de ninguém, apenas do nosso Deus, apenas dele, porque nesta ponte, irmãos, não tinha corrimão para amparar, não tinha corrimão. Tinha que se passar naquela ponte sem ajuda de ninguém. E nós temos que atravessar, irmãos. Nós não podemos ficar pedindo para um e para outro: vocês oram por mim. Quando nós podemos orar. Quando nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar. E a terceira coisa que eu aprendi é que com dor ou sem dor, com dinheiro ou sem dinheiro, caindo, com dor de cabeça, nós temos que atravessar essa ponte. Nós não podemos desistir. Eu aprendi, irmãos. Eu aprendi a ouvir. Eu acordei às 4 horas da manhã e o Senhor falou para mim: vai para a sala, dobre o teu joelho e ora. Ora, porque vou te mostrar mais coisas profundas, porque ainda há muito que vai acontecer este ano e muitos irão cair neste rio sujo. Muitos ambiciosos olhando este rio que é o mundo, achando que pode ganhar alguma coisa, colocando espírito de ganância e ambição, cai nesse rio escuro. Meus irmãos, vamos abrir os olhos. O Senhor está voltando. Está muito perto. Está muito pertinho para o Senhor voltar. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos esta revelação que eu tive. Eu passei a manhã toda impactada. São 11 horas, 23 horas e 50 minutos.
que eu estou gravando esse vídeo ainda do dia de domingo, porque o arrebatamento foi de sábado para domingo. Às 23h50 eu digo para você, Jesus está voltando. Procure se santificar. Algumas pessoas eu reconheci ali do meu convívio, atravessando aquela ponte, que eu posso citar nome, que o Senhor me ordenou a citar nomes. Mas não pense que eu vi pessoas que caindo lá que eu conhecia, que eu não vi. Não vou dizer que vi porque eu não vi. Mas que eram pessoas que se diziam evangélicos, que se diziam missionários, que se diziam pregadores, que se diziam pastores, que estavam caindo naquele rio. Estavam. Eu sabia que era e Deus estava me mostrando. E do outro lado, irmão, é muito lindo. Os arbustos do outro lado era uma claridade muito linda, onde todos nós se reuníamos e cantava este hino que os irmãos vão ouvir. Preste atenção nesse vídeo e preste atenção nesse clipe deste hino que vai entrar depois desse vídeo, que os irmãos vão sentir, vão ver o que vai acontecer além do Rio Azul. Que Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça do nosso Senhor fique em cada um de vós, hoje e sempre. Amém.